Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, sabedoria e entendimento. Que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 3 de outubro, a lição 1, ela tem como título As reivindicações de Jesus. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 5, dos versículos 16 até 47. E aqui que nós observamos, né, nesse capítulo 5 de João, é que os líderes religiosos judaicos, eles tinham um entendimento errado, distorcido, sobre a realidade sobre o dia de sábado, o quarto mandamento. Eles consideravam que Jesus estava blasfemando ao afirmar que ele era filho de Deus, que ele tinha poderes de fazer milagres, e isto eles, liderados assim por Satanás, eles levantaram uma ira contra Jesus, uma perseguição contra Jesus, e Jesus mesmo assim se manteve na tranquilidade, porque ele sabia que ele veio como Salvador, e tudo isso levaria umas consequências, né? E ali mesmo, diante dos fariseus e escribas, Jesus disse que o Deus Pai, seus milagres e as Sagradas Escrituras revelam quem ele é. E a história da cura desse paralítico lá do tanque de Betesda mostra, né, o poder de Jesus, e o evangelista João enfatiza em seu livro, aparecendo em cerca assim, mais ou menos de 40 vezes, aquele que pode oferecer a cura para qualquer pessoa e que ouve, crê e obedece a sua voz, é nada mais, nada menos que o Filho de Deus. E essa narrativa de João, de uma multidão assim de enfermos, né, que estavam ali em torno do tanque de Betesda, parece assim um quadro universal da condição humana em todos os tempos, onde precisavam que o Salvador Jesus os alcançassem, né? Porque eles estavam todos assim paralisados diante do mal, porque o pecado tem essas condições, essas consequências se tornam piores ainda se nós não buscarmos ajuda ao Criador e mantenedor do universo, que é Jesus. João fala claro porque os judeus perseguiam a Jesus, que está lá em João 5,18. Veja o que ele diz. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus. Mas Jesus, segundo João, ele violava o sábado. E isto é no entendimento dos judeus, né? Porque nós vemos que ele sempre estava em perfeito relacionamento com Deus Pai, no seu trabalho, aqui nesse mundo, né, na sua missão nesse mundo. E ele escolheu nesse dia de sábado justamente para fazer o bem, atender os doentes, enfermos, fazer curas, fazer milagres, para aliviar o sofrimento dos necessitados e oprimidos. E Deus, para se sustentar o universo, ele justamente, ele com grande amor e preocupação com o ser humano, ele criou esse dia do sábado. O que Jesus fazia era essas atividades para justamente mostrar a sua divindade, seu poder, a sua natureza, que ela é celestial. E as diferenças de Jesus, né, com os fariseus e escribas,
acerca do dia de sábado nunca se deram em revelação ou ao guardar ou não o sábado. As mesmas giravam em torno do modo de como o sábado deveria ser observado. E analisando, né, todas as situações em que Jesus entrou em alguma controvérsia com os líderes judaicos no que diz respeito ao sábado, nós podemos ver que a questão que envolvia era esta: a maneira correta de observar o sábado conforme o entendimento instituída por Deus, né? Conforme Deus determinou. E além do mais, Jesus é o criador do sábado. Foi ele que criou o quarto mandamento. Os fariseus, sim, que eles eram fanáticos, né, em guardar o sábado. Criaram por si várias regras, né, para a observância desse dia, para guardar o mesmo sem consultar a Deus, por conta deles mesmos, né? O que se tem tornado um fardo para todos, principalmente na época. E Jesus veio para dar uma correção dessa lei moral de Deus em não abolir. E prova disso está no texto de Mateus 5,17 e versículo 18 e 19, onde Jesus nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Os líderes que testemunhavam a cura do paralítico de Betesda estavam totalmente obcecados com os regulamentos dos judeus, deturpados sobre esse dia de sábado. Eles manifestavam desagrado porque o homem que foi curado ali por Jesus estava carregando sua cama nesse dia, conforme determinações do próprio Jesus. Entretanto, eles não consideraram o sofrimento que este homem teve durante 38 anos. E que agora ele tinha uma nova vida, ele estava feliz, ele estava alegre, porque foi movido para ele uma grande vitalidade. E Jesus, o Criador e Senhor do sábado, realizou deliberadamente vários milagres nesse dia do sábado, para justamente enfatizar claramente que esse dia especial deveria ser uma bênção para a humanidade. E por isso a doutrina adventista, ela observa o quarto mandamento, o sábado, e nesse dia são feitos ajudas de doentes, enfermos, famintos, viúvas, necessitados. Eles são dados alimentos para essas pessoas. É um dia de fazer o bem. E o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 19, nos diz: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Aqui mostrando que Jesus tem o mesmo poder do Deus Pai, e isso que ele está falando para os judeus. E aqui o Jesus, o Filho, mostrando a sua ligação com Deus Pai, mostra a todos os seus seguidores, aos seus discípulos, que ele não é apenas humano, como ele se apresentava na época ali, mas ele, Jesus, ele é divino, ele era Deus. E aquilo que o Pai faz, ele também o faz, porque ele conhece o Pai, saiu do trono da graça lá no céu, para realmente ser um de nós, para nos salvar da morte eterna do pecado, e ele acompanha o que o Pai faz. E esse texto confirma, acima que eu li, confirma a sabedoria da divindade de Jesus. E Jesus, diante dos fariseus, ele defendeu as suas ações, onde primeiro ele explicou o seu relacionamento íntimo, né, com o Deus Pai, que está lá em João 5, 19, 30,
está lá no capítulo 5, nos versículos 19 até 30. E como segundo ponto, ele mostrou que ele e o Pai estão em harmonia, estão unidos sempre, a tal ponto que ele tem o poder de tanto julgar o mundo, quanto tem um poder para ressuscitar os mortos, que está lá em João 5, versículos 25 até 30. Existem pessoas que erroneamente acham que Jesus foi um profeta, foi um homem bom, um homem importante, por ele dividir a história antes e depois dele. Porém, essas pessoas não aceitam Jesus como Deus. Jesus é Deus, ele é como Pai. Jesus é chamado de Filho e Deus é chamado de Pai, para o nosso devido entendimento, para que nós possamos mentalizar e saber isto. Jesus não foi criado, ele não foi gerado. Jesus, então a Bíblia diz que Jesus não foi criado e também ele não foi gerado. Jesus, ele é como Pai. Ele e o Pai são um, e os judeus não entendiam isso. E nesse evangelho de João, o evangelista reforça este conceito que está lá em João capítulo 5, versículo 20, que nos diz: porque o Pai ama o Filho e que ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda, e nesse verso acima está dizendo: oi, gente, eu faço o que meu Pai faz, e fiz esse milagre, e farei coisas maiores ainda a todos vocês. Isso ele falando para os judeus ali. E Jesus mostra seu poder ao afirmar que ele é filho de Deus, mencionou através de 4 testemunhas. Diante de judeus, ele mencionou isto várias vezes. Tudo em sua defesa, ele reivindica como Jesus, filho de Deus. E são elas lá. Em João Batista, no capítulo de João, do evangelista, capítulo 5, versículos 31 até 35, como ele sendo o mensageiro de Deus, Jesus o mensageiro de Deus, o salvador do mundo. Ele apresenta seus próprios milagres, que fala lá em João 5,36, porque ele fala do Deus Pai, que está lá em João capítulo 5, versículo 37 e 38, que ele diz que o Pai o enviou. E as escrituras comprovam isso lá em João 5,39 e testificam que Jesus é Deus. E cada testemunha dessa comprova que Jesus realmente ele veio a esse mundo para morrer por nós pecadores, se fez homem, mas acima de tudo ele é Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor essas escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E não é só isso. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhou esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande vinda de Jesus, na sua segunda vinda, que se aproxima, já está precisamente a chegar, ele, Jesus, ele levará você, a sua família, seus filhos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ter Jesus face a face. Você terá a oportunidade de abraçar os seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo?
porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.